Então, como diz o velho ditado, né? Quem é vivo sempre aparece. Eu dei uma pausinha na gravação dos nossos vídeos, né? Aproveitando esses feriados de final de ano. Mas agora eu resolvi retomar as gravações, mesmo porque a gente tem percebido muitos casos, muitas reclamações. Depois de refletir um pouco, pensar, eu vou decidir a voltar a gravar. Assim, esse vídeo eu gostaria de deixar claro o objetivo os objetivos pelos quais eu criei o blog há mais de 8, 9 anos e agora, mais recentemente, criei o canal do YouTube. Como já está falado aí, todo mundo sabe, né? Quando já contei minha história, está no blog. E muitas pessoas sabem, né? Quem mais a gente tem contato sabe. Há uns 8, 9 anos atrás, a gente conversava pelo WhatsApp com muitas pessoas, participava de alguns grupos. E dentre essas pessoas com quem eu conversava, e converso até hoje, tinha a nossa amiguinha lá do Paraná, a Zane Zaus, que ela tinha ela tinha um grupo no WhatsApp que tratava de assuntos relacionados a síndrome do pânico, ansiedade e outros distúrbios de ansiedade. A gente varava as noites conversando sobre assuntos relacionados e tal. Foi aí que ela me sugeriu, a Zane, amiguinha querida lá do Paraná, me sugeriu que eu abrisse um canal nas redes sociais, criasse um canal nas redes sociais, um blog, para que, de alguma forma ou de outra, eu pudesse, pelo menos, tentar ajudar algumas pessoas, muitas pessoas, né? A sugestão dela foi nesse sentido. Cláudio, por que você não cria um canal no Facebook ou um blog? Porque suas ideias, ela falando, são boas, né? Você tem E às vezes, com as suas ideias, com a sua experiência, com os seus relatos, você pode ou poderia ajudar muitas pessoas. A princípio, eu resisti, achei que não tinha jeito, né? Como até hoje ainda tem as minhas dificuldades, mas assim, encarando todas, hoje eu já resolvi, né? Faço, já tem o blog, principalmente, já tem um tempo. Se eu não me engano é 2015 que eu criei o blog, ou 2016, não sei. E o canal do YouTube mais recente. Então, a finalidade, fique bem claro, porque eu fico vendo aí pessoas criarem blogs, criarem canal de YouTube, pensando em views, pensando em monetização, essas coisas. Na verdade, a Zane pode confirmar isso, que foi criado o blog primeiro no sentido só a intenção de ajudar. Ajudar, nada mais do que isso. Ajudar alguém ou quem precisasse ou tivesse alguma coisa relacionada a síndrome do pânico, distúrbios de toda ordem psicológica, e que viesse, né, que tivesse o entendimento ou que aceitasse as ideias que eu colocasse ali. Então, a princípio foi isso, não tinha nada de outra intenção que não fosse essa. Mais recentemente, vendo que o YouTube tem uma projeção grande e tal, eu também resolvi, com o mesmo objetivo, criar um canal no YouTube. Está começando, tem alguns vídeos e tal. Então, o princípio, o objetivo foi esse. De tentar ajudar ou
expondo a minha experiência no sentido assim, da minha vivência, que alguém pudesse ter algum tipo de empatia, ou que o que eu falasse encontrasse ressonância nas pessoas e que isso pudesse ajudá-las de alguma forma. Mas a questão, assim, no decorrer do tempo, eu desses 10, 11 anos, né, desde que quando começou tudo em mim, a doença inclusive, né, que tem uns 11 anos, eu tenho percebido, e isso é coisa que eu analiso, pessoal. Eu quero deixar claro que todos os textos, todos os vídeos, eu falo das minhas experiências e do que eu acho. Não quer dizer que o que eu ache e o que eu pense seja verdadeiro. É opinião. Então, opinião, cada um tem a sua. Então, eu vou expor a minha. Claro que tem muitas pessoas que vão concordar, que é correto, que é aceitável, como também vai ter muitas ou mais ainda que vão discordar, que também não está errado, é correto. O importante é levar as pessoas a se questionarem, a pensarem, a refletirem, tirarem suas próprias conclusões. No decorrer desse tempo todo, os 11 anos, o que eu tenho percebido e o que eu tenho notado é a grande dependência que as pessoas têm, né, de ficarem subjugados à doença. Pelo que eu percebo, muitos, né, procuram alguma válvula de escape, quando não é nos remédios, que eu não critico, tá certo. Quando não é nos médicos, que eu não critico, tá certo. Cada um escolhe, cada um tem o seu caminho, né? Não é porque eu optei outras situações que eu vou criticar. Eu acho que tudo tem a sua validade, tem a sua participação no equilíbrio, né? Mas o que eu tenho percebido, além disso, e eu reputo também que é o grande mal, é o grande X da questão desse distúrbio, é a dependência afetiva emocional. E eu já ouvi de certas pessoas, claro que não vou declinar os nomes aqui, que eles me relataram, assim, textualmente, que não tem medo, olha aí o grau de dependência, que tem medo de se curarem, porque aí eles teriam que resolver os problemas deles sozinhos, sem contar com a colaboração, com a ajuda e com o amparo dos outros, de pai, mãe, irmão, marido, esposa. Por aí a gente vê o grau de dependência. E analisando isso, eu percebo também algumas pessoas que não têm interesse, às vezes, isso às vezes até inconscientemente, de se curarem para não sair disso. Por que eu falo isso? Porque são pessoas saudáveis, tirando o distúrbio psicológico, tirando a síndrome do pânico, tirando o distúrbio em si, são pessoas normais, né? Mas que a gente percebe que elas se prendem aos sintomas, às dores, às tribulações que a doença traz, sem tomarem uma atitude para se autoequilibrarem, para se equilibrarem. Elas não procuram médico, elas não procuram psicólogo, não procuram psiquiatra, não procuram acreditar no que a medicina fala, né? Porque é o primeiro estágio que a gente faz, todo mundo que tem essa doença aí no cardiologista, no clínico, fazer aquele punhado de exame, e a maioria das vezes são repetidos dezenas de vezes, não precisa que eu repita aqui também, né? Todo mundo sabe como é que funciona isso. Aí o que eu percebo é que as pessoas
na sua grande maioria, se prendem a esse ritual, a essa repetição, a esse ciclo de idas e vindas a médicos. Quando chega a um ponto, não tem mais o que fazer, a medicina insiste em dizer que não tem nada, aí entra na fase das redes sociais e fala, e reclama. Não estou criticando, eu estou expondo o que eu vejo. E repete os sintomas, e repete, mas não toma iniciativa de acreditar no que a medicina lhe fala. Está cabalmente comprovado aí, para mim, no meu entendimento, que a pessoa, talvez inconsciente, sem perceber, ela não quer entender que a cura, o equilíbrio, depende, na grande parte, ou talvez 70% dela, da iniciativa, de uma tomada de posicionamento dela. Claro que a medicina ajuda, o psiquiatra ajuda, a terapia ajuda, a religião ajuda. Isso representaria em torno de 20 a 30% só. O resto é iniciativa da pessoa. Ela tem que mudar a postura, o modo de agir, de pensar, de falar. Que não haverá cura sem que ela mude. Não existe isso. Isso é fantasia. Eu vou lá que o meu padre falou que se eu tomar água benta da igreja eu saro. Não duvido, mas precisa que ela tenha coragem de ir. O pastor falou que vai fazer uma pregação lá que vai ser... Mas se a pessoa não tomar iniciativa, precisa, eu acredito, que tudo isso é válido. Religião, remédio, psiquiatra, terapia, tudo vale, tudo tá beleza, tudo. Mas que precisa, além disso, isso são coisas complementares no meu entendimento. Precisa que a pessoa tome rédea da sua vida. Que ela assuma a responsabilidade da sua cura. Ficar dependendo de parente, de amigo, e entra nas redes sociais para ouvir o outro falar o que sente, e para confirmar o que ela está sentindo, para concordar. Isso é dependência, gente. E isso, na verdade, é compreensível no início da doença. Porque deixa a gente apavorado, deixa a gente assustado, deixa a gente fora do eixo. É compreensível você entrar na rede social e querer saber do outro, o que ele está sentindo, e relatar o que você está sentindo, Mas quando passa um certo tempo, a medicina já me confirmou que eu não tenho nada no corpo, que eu estou saudável e que eu tenho um distúrbio psicológico, aí eu precisaria que eu tomasse a iniciativa de mudança. Eu não consigo sozinho, então busco o auxílio de um psiquiatra, de um psicólogo, até eu se conseguir fazer por si só a mudança. Porque senão não sai deste ciclo que a doença traz. Precisa que a pessoa tome iniciativa. Ficar relatando sintoma, ficar relatando dores, tonturas, etc., que a gente sabe, não precisa eu descrever aqui, tem aquela listinha lá, quem for lá no Google, todo ansioso sabe disso. Os mais de 100 sintomas, agora deve ser mais de 200 da ansiedade. Não precisa a gente entrar e ficar relatando. Aí a pessoa fica tão assim, angustiada. Não estou fazendo crítica, porque eu também fui assim, eu passei por isso. Graças a Deus eu consegui, me deu um estalo, falei, não, vou tentar, vou enfrentar. Mas a pessoa chega a um ponto de mentir para ela mesma. Que aí, antecipadamente, quando ela vai relatar os sintomas, ela diz assim para você, isso eu nunca senti. Porque ela sabe que se ela falar sem fazer essa autodefesa, a gente fala, não, para mim você já falou umas 10 vezes que você sente isso aí. Eu tenho vários casos com pessoas com quem eu converso,
que falam, isso eu nunca senti. E quando eu falo, que eu já vi, que eu já percebi, que ela falou várias vezes, essa pessoa afasta. Vou fazer uma declaração aqui. Claro que a amizade depende de convivência. Eu tive e tenho vários amigos que eu considero, já considero, porque tem mais de 10 anos que a gente fala sobre isso. Então tem muitas pessoas que eu considero amigas já. Eu perdi vários, né? Pessoas queridas, por conta de quando a gente fala para ela que ela já, isso que ela está sentindo é da doença e que as atitudes dela é por conta da fragilidade emocional, que não precisa que ela fique declinando sintomas, que ela tome uma atitude. A gente fala como um conselho, como uma dica. A pessoa se sente ofendida e sai. Aí acaba a amizade, acaba o relacionamento, assim, de conversa, de bate-papo. Ela afasta como se a gente tivesse falado uma coisa para ofendê-la, quando na verdade a gente sabe que a gente está aqui, né, para ajudar. Claro que tem muitas pessoas que não concordam com o que eu digo, tá certo, eu concordo. Divergir faz parte, né, da boa convivência também. Mas tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, é para colocar na cabeça da pessoa um questionamento para ela pensar, para ela raciocinar, para ela ver se aquilo cabe a ela, se não couber, ela tomar outra iniciativa. O importante é buscar o equilíbrio. Uma outra coisa também que eu percebo, que quem já vê meus textos, como eu disse, o meu blog já deve ter aí mais ou menos uns 6 anos ou mais, que eu não lembro a data. Os vídeos, o canal do YouTube deve ter o quê? 5 meses, ou mais ou menos. O que a gente percebe, o que é? Quando a pessoa tem contato com os primeiros textos do blog, ou quando ouve os primeiros vídeos, eles não assistem. Por quê? Os outros? Porque, na verdade, as pessoas, a maioria de nós, das pessoas, estão na expectativa de ouvir coisas que vêm de encontro àquilo que ela quer ouvir. E quando a gente vai falar ao contrário, o que eu quero dizer com isso? Porque a maioria de nós, eu sei porque eu vivenciei isso, a gente entra nas redes sociais querendo ouvir aquele sintoma que o outro está sentindo para acalentar em nós aquela dor que eu estou sentindo. Porque se eu encontrar alguém que está mais ou menos como eu estou bem, porque eu sei que tem outro. Mas lá no fundo, aquilo causa mais ansiedade. A gente vai somatizando do outro. E aí o que acontece? As pessoas estão nessa expectativa de ter um amparo naquilo que eu sinto, eu vejo reflexo no outro, eu ouço, aquilo me equilibra. Mas isso é um equilíbrio momentâneo. Né? E no fundo, vai nos deixando mais desequilibrado por causa da somatização. E quando a pessoa chega num canal igual o meu, no blog, que eu, por linha de pensamento e de conduta e de observação e de experiência própria, procuro falar de cura e não de doença, procuro falar de equilíbrio e não de desequilíbrio, procuro falar de coisas que vá, pelo menos, buscar o equilíbrio, e que isso depende da própria pessoa, as pessoas se afastam, não veem os vídeos, falam que são longos, não lê os textos, né? Porque os textos do blog relativamente são curtos. Os vídeos, alguns são longos, porque o tema é muito complexo e precisa que a gente tenha tempo para falar. O ansioso por si só não gosta de ficar lendo, ele pula. Quando ele vê um texto muito grande, ele já dá ansiedade de ler. Quando ele vê um vídeo muito grande, já dá preguiça de ver. Mas o tema é complexo e precisa que se fale com certo tempo. Então, resumindo, o que eu quero dizer? Que as pessoas, a grande maioria, não estou falando todos, mas não estou generalizando, mas se vocês observarem, a maioria das pessoas querem viver assim sobre
a dependência, pelo medo de mudar, pelo medo de enfrentar. Porque a medicina sabe, já nos falou que não temos nada no corpo, que a gente tem algo psicológico, e que esse psicológico, se a gente não der conta de resolver ele só por nós mesmos, precisamos de ajuda. Aí, ó, não sou eu que estou falando, é a ciência. Quando a pessoa não consegue, tem algumas válvulas de escape, que a ciência nos conta. Ou é nos remédios, com excesso, bebe muito remédio, entorpece, e fica naquele vai e vem no psiquiatra, muda a potência do remédio, ou muda o remédio, né? Que geralmente é assim. Ou a pessoa, né, começa a beber muito, uso de bebidas, que é uma válvula de escape, né, que também faz parte dos estudos psicológicos, ou com excesso na parte sexual. Assim, ela tem várias outras situações. A pessoa arruma uma válvula de escape para não, porque ela vai assumir, assim, inconscientemente, ela vai criar um caminho para não admitir a fragilidade que ela tem, para não enfrentar o distúrbio psicológico. E aí vai criando outros, né? Aí vem o coitadismo, né? Que a pessoa se sente a pior do mundo, que a pessoa se acha mais feia, e vai. Então precisa que cada um se conscientize disso. Analise, não toma o meu depoimento, a minha fala como verdade, não. Tenta colocar em si se isso que eu estou falando tem algum fundo de verdade. Se tiver, e se quiser, e se puder, promova, tente. O que custa? Pior do que está, não fica. Porque morrer de síndrome do pânico, ninguém vai morrer. Né? Se eu tivesse de morrer, a maioria de nós já temos assim, um tempinho já grande da doença, e que a gente sabe que não vai morrer. Apesar de tudo que a gente sente, né, transparecer que é muito grave, é grave porque tira um pouco da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar. Fora disso, não vai causar nenhum dano maior. Então, o que eu convido, né, e esse vídeo é justamente para isso, eu vou pôr um nome sugestivo. Eu não estou a fim de ofender ninguém, cada um pensa, eu estou expondo a minha opinião. Mas assim, eu gostaria que, se pudessem, analisar esse lado, né? De mudar, de fazer, de enfrentar, de colocar, né? Porque é o seguinte, o que a gente fala, eu tô com medo de morrer. Gente, olha, é uma frase muito grande que a gente fala, eu tô com medo de morrer. Não é o medo que vai nos salvar da morte, não. Quer dizer, na verdade, o medo às vezes é mais pernicioso nesse caso do que a coragem. Eu não vou. Tem gente que chega ao ponto de falar que não vai comer, que está com medo de morrer. Tem gente que fala que eu não vou sair, vou ficar. Como se a cama fosse o porto seguro. Eu vou ficar em casa porque eu tenho medo de sair. Se tiver de morrer, morre em casa. Então, é nesses pensamentos racionais, né? E lá no blog tá cheio de texto, eu tenho 240 textos lá ou mais, que em alguns eu falo. Qual que é mais pernicioso pra gente? Ficar em casa trancado, deitar no sofá ou na cama, ou lá na rua? Qual é o maior risco se eu tiver de passar mal? Sozinho em casa, trancado? Como é que eu vou ser socorrido se eu tô só? Se eu tô lá na rua, se eu tô lá no cinema, no shopping ou no parque, né, vou estar cercado de milhares de pessoas. Se eu sofrer uma síncope qualquer lá, a probabilidade de ser socorrido é maior. Quanto se eu estiver em casa sozinho, lá no sofazão, que tá até com aquela mancha de macoco, né, que eles falam aqui no interior aqui, aquela mancha de sujeira que a gente deixa todo amassado ou na cama, sozinho, a possibilidade de ser socorrido é muito menor. Então é questão de raciocínio, de lógica. A doença tira a lógica da gente. A gente precisa ser racional. É isso que eu falo, ser racional. Poxa vida, eu vou passar mal aqui em casa, sozinho, deitado.
Se eu passar mal aqui, ninguém me socorre, mas se eu estiver lá na rua, então é para sair, para enfrentar as coisas. Então, é isso que eu estou tentando encaixar aí para vocês entenderem. Precisa que a gente tome alguma atitude, tanto mental como de física mesmo, de fazer as coisas, de enfrentar as situações. Então é nesse sentido que eu gostaria de deixar claro. E assim, eu não tenho outra intenção, nunca tive, como eu disse no começo aqui, a criação desses canais foi tudo por influência da minha amiga lá, a Zane, que me sugeriu. Não tem outra, não tem outra. Eu sempre tive esse propósito, já falei em alguns textos do blog, que se de alguma forma eu ajudar alguém, uma pessoa só, para mim já me dou por satisfeito. Né? E eu fico vendo aí as pessoas falar de monetização, de não sei o quê. Na minha época, na época que eu criei o blog, acho que nem isso não tinha. Não, se tinha era... Acho que criar, assim, essa coisa foi tomando força agora, mais recentemente. Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês atentassem. Muda, tenta mudar, faça um esforço, não custa nada. Olha bem, o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu gostaria assim que vocês olhassem com carinho ele, porque aqui está um relato de alguém que sofreu, que sofre ainda, que sente, né, e tem tentado um caminho diferente para conseguir dominar esse monstrinho que nos perturba. Mas a perturbação dá para tirar de letra. Precisa da nossa vontade, tá bom? Então, eu nem assim não dou muita atenção para estética, para, né, estando bem inteligível ou audível e a imagem está relativamente bem. Esse negócio de edição, coisa, o principal que eu quero é o objetivo. Se a pessoa entendeu o que eu estou tentando falar, para mim já tá bom. Tá bom? Então até o próximo, se Deus quiser. E que agradeço de novo a nossa amiga Lazane pela sugestão. Espero que nossos vídeos, nossos textos do blog encontre guarida nos corações de vocês, porque ali, além de ser minha experiência, é uma coisa feita com um pouquinho de sacrifício, porque eu não tenho muita habilidade de mexer com essas coisas de informática, de internet, coisa. E faço assim, nos horários que eu tenho condição, com poucos recursos, mas assim, de coração, tentando ajudar mesmo, sem nenhum interesse outro que não seja esse, tá bom? Então até o próximo e Deus nos proteja.